Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, acabei de acordar. E eu vim pra falar hoje sobre. Vou começar por aqui. Não é sobre Os Miseráveis. Eu ainda estou lendo Os Miseráveis, eu não terminei, mas quando chegou na parte da Cosette, começou a falar muito sobre revolução, a contar um pouco, misturar muito a história de muitos personagens que tinha a ver na Revolução Francesa, que a gente sabe mais ou menos assim por cima, né? Porque a gente não aprendeu as coisas da Revolução Francesa de verdade do jeito que eles aprendem, né? Que tem, sei lá. Então foi só umas pinceladas que os prof dá, né? Pra gente, só pra se inteirar do que aconteceu no mundo naquela época, na aula de história. E aí eu vi que tinha muitos personagens que a gente reconhece o nome, mas que eu vi que não tava entendendo nada daquilo não. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma parada nessa leitura. Porque eu tinha começado a ler em conjunto com o pessoal, sabe? Eu falei, gente, desculpa aí, mas eu vou flopar. Deixa eu no meu caminho, procurando, fazendo pesquisa, que é melhor. Já que eu estou aqui e que, pra mim, o acesso às informações na fonte, eu acho que é melhor, né? Eu falei, eu vou dar uma lida na Revolução Francesa pra saber direito dessa história aí, como é que conta, tudo, como que é. Só que assim, na minha cabecinha, eu achava assim que eu ia pegar qualquer livro da Revolução Francesa e ia ser a mesma coisa, tipo, eu achava na minha cabeça que tinha um livro específico falando assim, a Revolução Francesa é tal. Lei do engano, porque não é assim. E mesmo na hora que eu baixei no Amazon, porque eu baixei no Amazon, eu peguei os primeiros que apareceu, assim, os que tava top, assim, sabe? Tipo, os primeiros da lista. Porque eram muitos nomes, eu não conseguia entender como que tava funcionando. Aí eu peguei e passei. Baixei esse do Adolphe Thiers. Tá vendo? É tomo 1. Eu vi tomo 1 e tomo 2. Eu falei, bom, deve ser junto, então eu vou baixar esses dois aqui, porque deve ser muito grande, né? Então eu vou baixar porque deve ser uma coisa só. Ô, gente, só vou falar pra você, eu só consegui entender como é realmente que funciona a história da Revolução Francesa depois que eu li o outro livro. Não o segundo livro, mas um outro livro que por causa desse, eu fiquei assim, meio mexida. Falei, esse aqui também eu vou atrás do outro também. Que foi uma cadeia, assim, tá sendo uma cadeia desencadeando, sabe? Aí eu fui e baixei esse daqui. E o primeiro, o tomo 1, vai falar, não vai falar só sobre a Revolução, não vai falar direto assim, já entrar na Revolução Francesa. Vai falar sobre esse cara aqui. Tá vendo que ele só tem 3 horas de leitura? Não sei se dá pra ver. Não dá, né? Não sei se dá. É 3 horas de leitura, 3 horas e 17 de leitura, porque como é muito antigo, essas coisas, eu até procurei na internet pra ver se tinha a quantidade de páginas, mas não tem não. Eu não achei, não consegui achar não, no livro físico. É muito coisa muito antiga também, sei lá. Aí, eu sou muito boba mesmo. Eu não consegui captar a história, o jeito que é. Não existe uma Revolução Francesa, um livro fixo. Porque teve N autores escrevendo sobre a Revolução Francesa. Cada um escreve o seu ponto de vista. Da onde ele estava no momento, as pessoas que viveu a história. Se bem que as pessoas que viveu a história, quase nenhuma delas ficou viva para contar. Você tá entendendo? A maioria foi, decapitada. Pra mim, assim, eu fiquei assim, eu tô até agora assim, sem. Nossa, como é as coisas, né? E esse cara aqui, ele nasceu na época da Revolução Francesa. Então, esse primeiro livro vai contar quando ele entrou na academia, que ele virou um imortal na academia francesa. Ele, acho que estava na cadeira 38, que ele ficou instalado na 38. Ele era um advogado, ele é francês mesmo, advogado. Nossa, ele tem um monte de função. Acadêmico, ele escreveu muitos livros, não foi só sobre a Revolução Francesa em si.
E quando falou assim, ó, o primeiro tomo, tomo aqui significa assim, quando tem uma série, né? Volume 1, volume 2, então aqui chama tomo. Aí quando falou tomo 1 e 2 da Revolução Francesa, não é da Revolução Francesa só, é da série de tudo aquilo que ele estava escrevendo. Eu fui ver depois, olha como é que é. Porque daí eu fui querer saber quantas páginas que tinha, né? Quantas que eu tinha lido sobre isso, né? Quando eu fui ver, tem até tomo 10, 11, sabe? Vai ao infinito, assim. Esse cara escreveu ao infinito e sobre vários temas. Aí, esse primeiro aqui vai falar de qual é a formação dele, o que ele estava no momento, o que ele estava contando, o que aconteceu na Assembleia, nas coisas todas. Ok, até aí tudo bem. Li, 3 horas rapidinho, pau, acabou. Aí, eu peguei o 2. Deixa eu ir lá pro 2. Ó, o tomo 2, não sei se dá pra ver aí, mas ele já dá 20 horas e pouco de leitura. Que eu acho que daria mais ou menos aí um livro de 500 páginas, mais ou menos, acredito eu. Não sei, mais ou menos isso. E aí, sim, aqui ele vai contar, mas só que é assim, gente, que a gente tem que entender quando vai pegar essas histórias é o seguinte. Não existe uma coisa só confiar, assim, que seja... como que eu digo? Eu gostaria de ter encontrado um livro de história e falar, olha, toma isso daqui, a Revolução Francesa. Essa é a história verdadeira, confiável, não sei o quê. Não é assim. Porque, assim, cada um que escreveu do seu ponto de vista de ótica. Ou de observador, ou de que estava participando. Então, assim, você vai ter várias perspectivas da Revolução Francesa. E esse cara aqui, nesse segundo tomo, o Adolphe Thiers, não sei como pronuncia, ele trabalhou na parte da Assembleia, mas não na época que teve a Revolução Francesa, porque ele era uma criança, ele nasceu em 1777, anos antes, uns 10 anos, né? 10, 12 anos antes da Revolução Francesa. 77, foi 1789. 10 anos, ele nasceu 10 anos antes, então ele era uma criança. A participação dele da Revolução Francesa mesmo foi só como contingente, digamos assim, né? Mas ele era de uma família abastada, então ele conviveu naquele meio ali, ele cresceu com tudo isso, ele é historiador, então ele fala sobre muita coisa, mas do ponto de vista dele, a gente não pode esquecer isso. Ele conta mais pro lado da Assembleia, do que aconteceu ali, sabe? Ele conta de algumas revoltas, ele fala muito de quando o rei chegou na Assembleia, quando foi aberto o terceiro poder da Assembleia, como que foi passado, como que foi assinado. Então ele mostra algumas cartas, algumas coisas que até hoje tem na Biblioteca Nacional Francesa. Então, assim, dos documentos. Tem muita coisa, é verídico muita coisa, sim. Ele fez mais mesmo baseado na história do que aconteceu lá dentro, do tete a tete, né? Do como chegou até eles acabarem com a monarquia, o que aconteceu um pouco depois. Só que assim, ele fala muito das guerras, entendeu? Quem não tiver saco pra ouvir falar sobre as guerras, sobre contingente, sobre como quem estava na linha de frente guiando as tropas, né, que fala do Lafayette. Nossa, gente, eu tinha uma noção, assim, sabe? Porque quando a gente vem para Paris, a gente não vem achando que isso daqui é uma história viva, entende? Paris é uma história viva. Depois, então, que eu tô lendo muita coisa, assim, histórico, Paris, ela é uma história viva. Não Paris, França.
não só França, Espanha, tudo, eles são uma história aberta, ao ar livre. É isso que a gente tem que entender. E que até nas estações do metrô, eles contam as histórias de cada época. Nas linhas do metrô, os nomes das coisas, entendeu? Tem o nome do Robespierre, tem estações, né, de metrô Robespierre, tem os amiguinhos todos dele. Depois tem a que vai lá direto a linha de La Défense, tem a Franklin Roosevelt, tem tudo, sabe? Tudo contando a história do Charles de Gaulle, que já é de outra época. Então, assim, nas ruas, nomes de ruas, os locais, a Bastille, que foi reconstruída, essas coisas todas. Vai contar, esse cara, ele vai contar tintim por tintim do ponto de vista de quem tá lá na Assembleia. É isso. Só que assim, ok, li, achei muito bacana o jeito dele contar sobre como funcionava e como passou a ser funcionado, de todas as quedas, né, do que caiu, do que ficou, de leis que foram colocadas, depois foram tiradas. Tipo assim, esse segunda edição ainda não chegou no final da conclusão de como ficou a legislação. Até aqui eles já tinham tido a igualdade, liberdade, fraternidade, essas coisas todas estavam começando, era o princípio da elaboração das leis, que depois Voltaire vai fazer vai fechar, né, a história. Aqui, depois tem o terceiro tomo. Falei, mas não, gente, pra mim já chega, porque ele para no dia 10 de agosto. Que foi, tipo assim, ele continua ainda até a decapitação do rei, mas ele conta muito por cima, porque ele vai contar o lado jurídico da história. Do 10 de agosto, e depois no final ele coloca todas as letras, letra e carta, todas as cartas que tem até hoje, que tá lá, que tem até hoje, a gente tem que falar rápido, eu não tenho muito tempo hoje. E pronto, ele para ali. Então, quer dizer, no terceiro ele vai começar a ir puxando o fio para chegar, eu acho que na Constituição, que ele viveu até 1870, uma coisa assim. Não foi isso não, ele não viveu tudo isso não. Acho que 40, 50. Ele não viveu tanto também não. Então, assim, até onde ele viveu, ele foi escrevendo do que estava acontecendo. Mas assim, tá, fiquei sabendo bastante coisa, gostei, porque eu gosto da parte burocrática, isso não me atrapalha, mas eu acho que não é pardon, não é um livro que eu diria assim pra pessoa, você quer ler sobre a Revolução Francesa, pega o Adolphe Thiers. Não é, porque o que a gente que não tem base, como eu, uma pessoa que não tem base nenhuma, como eu, que não tive, bem dizer, nada sobre a Revolução Francesa, não é um bom livro para começar a ler, porque vai falar mais sobre a parte burocrática. Aí o que me chamou a atenção, que me fez ainda continuar na história da Revolução Francesa, que além de não ser satisfatório, me deixou com uma sensação muito ruim sobre o rei, sobre o porquê que chegou. Eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo muito bem por que chegou na Revolução Francesa. Entendeu? Eu não estava entendendo. Então, e aí, como ele falava, eu acho que ele puxou assim, muita sardinha pro lado dele, dos gostos dele. Que ele tava falando, é o livro dele, ele tá certo, ele tinha que fazer isso mesmo. Mas assim, eu vi que muitas pessoas ele deixou de fora, como se ele tivesse uma rusga ali, entendeu? Eu falei, nossa, gente, esse cara nem tocou no nome de ninguém. Eu achava assim, gente, que as pessoas que a gente sempre vê nome pra tudo quanto é lado de rua e tudo mais, que eu achava assim que era muito importante, entendeu? Mas não é que eles não são importantes, é que eles foram decapitados também, igual o rei, entendeu? Colocaram o rei e a rainha, acabaram com a monarquia, mas logo em seguida também eles já foi pra guilhotina. Foi nossa, passaram o rodo geral. Aí
do jeito que estavam falando do rei, gente, falei, gente, mas esse homem é muito covarde. Do jeito que esse Adolfo falou, ele tava com muita raiva. Ele me deixou meio com medo até, né? Falei, nossa, gente, mas esse homem, será que ele não gostava do rei mesmo? Ou não gostava da monarquia? Que é isso? Do jeito que ele escreveu, é como se o rei fosse um rato, mais covarde de tudo. Falei, não, eu vou ter que ver isso. E da Maria Antonieta? Nossa, ele odiava essa mulher. Falei, nossa, gente. Falei, gente, se eles fizeram isso mesmo, foi muita covardia desse homem. Eu falei, não, eu tenho que saber um pouco sobre a monarquia antes da história, do que aconteceu. Do que aconteceu pra chegar nesse bololô todo. E como... não que eu goste, eu não sou muito chegada em romance, não. Eu não tenho saco pra romance, entendeu? Eu sou 1000 vezes eu pegar aqui e ficar 24 horas aqui lendo sobre a Assembleia, sobre o regimento, sobre quantos pessoas, contingente tem no batalhão, do que ficar lendo sobre bordados e vestidos e não sei o que. Entendeu? Ou romancezinho de... Ai, gente, não suporto esse negócio de romance. Não suporto. Eu sou muito mais... Ó a cara dele. Do tiozinho, do Adolfo. É que ele morreu velhinho. Então, assim... eu falei, bom, então eu vou atrás de alguma coisa pra poder entender essa história dessa monarquia. Do porquê que chegou na Revolução Francesa. Como que alguém... Como chegou ao ponto do povo querer matar a família real, entende? Não só acabar, matar. Era isso que tinha ficado na minha cabeça, eu queria saber isso. Falei, tá bom, então eu vou pegar alguma coisa aqui, mas então talvez eu pegue uma biografia do Luís XVI. Aí eu falei, mas como a Revolução Francesa já é assim, que não tem um livro específico, vai ter várias opções de biografia do Luizinho, né? Falei, quer saber, eu vou pegar da Maria Antonieta, que com a Maria Antonieta, como eu já tinha visto alguns filmes, falei, talvez eu possa entender. A melhor coisa que eu fiz foi pegar a biografia da Maria Antonieta, bem dizer, uma biografia, né, um romance biográfico, da Maria Antonieta, que lá eu consegui entender o porquê das coisas, o porquê, como chegou em tudo isso, entendeu? Foi a melhor coisa. Então a minha dica é essa. Leia assim alguma coisa, mas não leia desse Adolfo aqui. Pegue outra coisa e teste outra coisa, porque pra mim não valeu a pena, porque eu tive que completar muita... E tenho ainda muita coisa pra completar, mas pra mim, por enquanto, pra mim basta, hein? Pra mim tá bom já de Revolução Francesa. Nossa, Deus. Então fica aí a dica. Não pegue esse livro, não. Não vale muito a pena pra quem tá querendo saber de Revolução Francesa, só de Revolução Francesa, do jeito que a gente precisa saber, pra quem não tem base nenhuma, entendeu? Ele é muito bom. Pra quem precisa entender um pouco de lei, de como funcionava a Assembleia naquela época, né? Mas eu fico por aqui e agora mesmo, acho que eu tenho um tempinho ainda, eu vou fazer o outro vídeo agora sobre a continuação disso daqui, que vai ser sobre a biografia da Maria Antonieta. Se prepare, tá bom? Então eu vou cortar por aqui. Beijo, até daqui a pouco.